Mas aí, GPS, o que você tem a dizer das bestas de Daniel 7? Ah, cara, tipo. É... Na verdade, assim, as bestas elas não são um quadro isolado ali, né? Dentro da Bíblia, né? Sim. Na verdade, ela só retoma o que já foi mostrado ali naquela primeira visão lá que o rei Nabucodonosor tem do sonho, né? Que Daniel explica depois, que tem estátua. E aí cada parte da estátua tem um material. E aí cada parte representa um reino. Aqui é meio que a mesma coisa, né? Cada É, animal seria aí, uma releitura, né, da estátua de Nabucodonosor. sim. E tipo, é interessante que você vai lendo e não vai entendendo nada, mas no próprio texto o Daniel ele quer entender o que acontece ali e já é explicado para ele, né? Falando que cada animal é um reino. É... Enfim, vamos explicar. Não vamos aprofundar tanto também, mas Uhum. basicamente o primeiro reino que é o leão, né, com asas, ele representa a Babilônia, que era o reino que Daniel, né, que existia na época de Daniel, que ele era um reino muito poderoso, e as asas que o leão tem também representam a velocidade com que esse reino cresceu. Não, e vale lembrar aqui só uma adenda antes de você continuar, que as bestas elas surgiram da água, né? E na Bíblia, se você for ler na Bíblia, a água significa muitos povos, né? É uma região muito populosa, então seriam nações aí, poderes que surgiram no meio de grandes povos, né? Que dominaram muita gente. Deixa eu achar o texto aqui de novo, a ordem. Tá, o Hum, primeiro leão, continuei olhando, é o urso, né? O segundo é o urso, isso, segundo é o urso com três e costelas na boca. isso, e aí representa o Império da Medo-Pérsia, né? Uhum. Segundo o que a gente entende como Igreja Adventista, né? Existem várias interpretações do que é cada reino e tal. Tem outros que falam, tem outras interpretações que falam que, na verdade, um reino são os medos e o outro reino são os persas. Mas pra gente o que faz mais sentido seria que são os medo-persas, tanto é que depois que fala que o urso ele se apoia é, um pé, né? Porque ele tem um lado mais fraco que o outro, né? Eles teriam. Um lado dele é meio Isso. manco. Daí falando, tipo, representando que na verdade é a Pérsia que se sobressaiu, né, Uhum. desse império. É, Depois vem o leopardo, né, que representa a Grécia. E as cabeças também, as quatro, duas, como é que é? Dois pares de asa que ele tem, que também Isso. representa a velocidade enorme com que o reino, o império, né, se espalhou. E depois as cabeças também representam os quatro reis que deram sequência a Alexandre o Grande, né? Aí eu já ouvi uma interpretação diferente, que seriam os quatro generais que apoiaram Alexandre o Grande. Ouvi essa Aí, ó. interpretação. E aí? Já tem, ó, dentro da Qual que é a própria certa? igreja aí já tem uma interpretação diferenciada. Mas o Polêmica? importante. É, polêmica aí, ó. Mas o importante é que o Leopardo, o consenso aqui no podcast agora é que o Leopardo é a Grécia, tá, galera? Na pessoa ali do Alexandre o Grande. Isso. E aí, depois vem um animal que, assim, ele não consegue descrever direito o que é, né? Só fala que é, assim, terrível. E daí tem 10 chifres, né? E, enfim, esse monstro, ele representa o Império Romano. E aí vem o chifre pequeno, né? Que daí tira dois outros chifres, que daí também representa o poder romano, né? Da igreja romana da época também. Isso. É, E, né? E a sequência, não né? citemos nomes. Já não vamos começar com o primeiro processo já, não. A gente nem tem escrito ainda. A diferença é o piloto já É. pode. Ixi, complicado. Não, e quando você olha assim, claro que tipo assim, que, pessoal, se vocês pedirem nos comentários, tal, se a gente tiver repercussão legal, a gente pode até combinar futuramente um episódio saindo da lição e falando sobre profecias. Aí a gente chama alguém aí especialista em profecias, e a gente faz um bate-papo legal. Mas assim, E se assim, você fala. cabe lembrar que assim, a gente, igual a gente falou, nós não somos teólogos, não somos pastores, longe disso, a gente Não, eu sou só deu uma, marqueteiro, né, o GPS é engenheiro. estudamos. E assim, se a gente falar alguma coisa errada aí, vocês podem falar que no É. outro episódio a gente vai ter um momento ali só pra corrigir o que a gente tiver falado, eventualmente falado. Essa questão é legal você olhar lá,
porque aqui a gente passou bem por cima. Cara, esse assunto dá muito pano pra manga, porque a gente passou muito por cima, mas lá tem datas, né? Tem períodos de tempo, tem como você calcular a extensão desses períodos, tudo profeticamente predito antes dos períodos acontecerem, né? Porque assim, Daniel teve essas visões, ele escreveu, você pode falar, quem garante que Daniel foi inspirado, né? Daniel, ele só era um maluco que escreveu um livro, tá? Mas ele escreveu tudo isso enquanto estava rolando a dominação babilônica. E como é que ele previu as outras três, né, no caso, e com precisão histórica, com datas, né, com quantidade de anos ali. É bem bacana mesmo. E até a simbologia, você consegue claramente associar cada animal desse com as nações, né, que representam ele. Você nem precisa pensar muito. Porque assim, a gente falando assim dá a impressão que assim, a gente tirou do nada. Deve ser Grécia, tipo. Não. Mas quando, assim, dentro da própria Bíblia, essa questão, a asa significa velocidade, ou a água significa povos, línguas e nações. Dentro da própria Bíblia, a gente encontra texto que vai dar essa base para entender isso, que é muito interessante das profecias, né? E vai falar ali que os chifres são que os chifres também são nações, que os animais, eles vão falar que os animais são poderes ou nações. Vai ter lugar que vai falar também sobre a simbologia da água, a simbologia da terra e tudo mais. Tem os dentes de ferro da besta, as costelas que o urso tem na boca. Assim, assim, cada palavra ali vai ter um significado, e ele é muito claro. Quando você estuda a Bíblia e estuda a história, você vê que é muito claro isso aí, cara.